desaparecimento de uma estudante de 16 anos na semana passada em Curitiba, claro, deixou a família bastante apreensiva e mobilizou a polícia. No fim de semana, ela foi encontrada, estava no Tocantins, isso mesmo. Ela cruzou o país, onde foi encontrar um namorado que havia conhecido pela internet. Depois de fugir, ela já está com os pais. A história, felizmente, teve um final feliz. Mas que tipo de lição se pode tirar de um caso assim, que não é único? Muitos casos desse tipo aconteceram e têm acontecido. Como deve ser a relação pais e filhos? Conversamos sobre isso com o educador e psicólogo Marcos Meia. Bom dia, Marcos. Bom dia. Que susto, hein? Imagina que situação para a família. Será que esse adolescente não consegue levar em consideração os sentimentos dos pais, da família, nesse tipo de história? Se tivesse pensado nas consequências, não teria feito, né? Então, nós vamos, acho que vale a pena a gente conversar nos casos gerais, né? Não especificamente sobre esse, apesar das respostas serem praticamente as mesmas. Eu li na internet os comentários das pessoas a respeito do aparecimento, ou seja, quando ela voltou a dar as caras. E foi impressionante o número de pessoas que falam assim: faltou uma boa surra, uma cintada ia bem. Claro que não resolve absolutamente nada, esse tipo de postura não ajuda. O que faltou e o que falta nesses casos é desenvolver no adolescente a autonomia, não a liberdade. Adolescente com muita liberdade pode tomar essa decisão, ou adolescente sem absolutamente liberdade nenhuma também pode tomar uma decisão dessa, de medo dos pais dizerem não, de medo dela ser considerada ridícula, então toma uma atitude louca, desvairada dessa. Então, nesses dois casos, sem liberdade ou com muita liberdade, esse tipo de postura pode aparecer. Então, a liberdade, ela é diferente da autonomia. Então, o que é autonomia? Que é o que nós precisamos desenvolver no adolescente. A autonomia é a junção de duas coisas, a liberdade e a responsabilidade. Quem tem liberdade e junta com essa liberdade a responsabilidade, ou seja, assume as consequências pelo que faz, aí tem autonomia. E aí, se tivesse autonomia, não teria feito uma coisa dessa, porque teria pensado nas consequências e não simplesmente, vou tomar esta liberdade para mim e some, desaparece e faz uma coisa maluca dessa. Então vamos a exemplos práticos, Marcos. Claro. Como é que os pais de adolescentes podem fazer isso? Ou seja, ir fazendo essa conjunção de liberdade e responsabilidade. Até porque não começa na adolescência, né? Não começa na adolescência. Desde pequeno a gente já começa a ensinar a criança a autonomia. Não dá para a gente esperar assim, quando fizer 18 anos já não vai mais me dar problema porque vai ter autonomia. Nada. Pode dar muito problema lá na frente. Então a gente tem que desenvolver autonomia desde pequeno. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, 5 anos, ela quer decidir qual a roupa vai pôr. E a gente pensa, meu Deus do céu, com essa idade quer decidir, ou às vezes com 2 anos já quer decidir. Então o que a gente faz? A gente vê assim, se no lugar onde ela vai ter algum tipo de consequência, por exemplo, vai para a escola, não pode ir de qualquer jeito, tem que ir de uniforme. Então eu decido, não deixo o meu filho tomar essa decisão, não deixo autonomia para ele. Mas vai na casa da tia, quer pôr uma roupa toda estrambelhada, com as cores tudo alterada, tudo horrível, né? E a gente pensa assim, vai pagar mico. Qual é a consequência que essa criança tem? Nenhuma, vão rir dela lá na festa, alguma coisa assim, é muito pequeno. Então se diz para a criança, você pode tomar a decisão, deu a liberdade. Mas vão rir de você, assuma, desde pequeno. Aí o que acontece? Lá na festa riem, tiram sarro, daí a gente fala, viu, você decidiu, agora assume o que você decidiu, assume as consequências. Desde pequeno, com pequenas decisões. E depois, mais tarde, já com adolescente, indo para uma festa. Filho, você pode ir, vou te dar essa liberdade, mas eu quero ver você aqui em casa meia-noite ou 1h, não importa qual é a decisão da família. Marcou a hora? Tem que chegar naquela hora. Se demorou demais, se atrasou, não avisou onde estava, chegou muito tarde, vai ter que ter uma consequência para isso, de preferência pré-combinado. Então, o que vai acontecer? O adolescente tem a liberdade de ir na festa, mas ele tem que ter a responsabilidade de avisar onde está, com quem está e que horas vai chegar. Afinal, quem banca toda a vida desse adolescente são os pais, e eles têm responsabilidade sobre ele, e ele tem que ter a responsabilidade de dar esse aviso. Não precisa dizer com quem conversou, qual foi o assunto, se beijou ou não beijou. Essas coisas é da intimidade do adolescente. Mas a responsabilidade ele tem que ter de avisar aos pais onde está
com certeza. Agora, claro, se os pais tiverem uma amizade, nesse caso do beijou ou não beijou, a mãe, por exemplo, pode perguntar para a filha tranquilamente, mas mais na amizade do que na relação mãe e filha, né? Nós precisamos ter intimidade com os nossos filhos. Os pais que têm intimidade sabem o nome dos principais amigos do filho, conversam assuntos diversos. Então, esta intimidade dá segurança para os pais. Porque quando tem uma boa intimidade, o filho nem pensa em fazer uma loucura dessa de desaparecer de casa. Porque sabe o sofrimento que a mãe vai ter, sabe que você pode combinar algumas coisas. Ah, o namorado te ama, te adora, acha você a mulher mais linda e maravilhosa do mundo, diz para ele vir. Aí, se ele não tem a liberdade dos pais dele para vir para cá, como é que a filha pode ir para lá? Então, tem que ter uma negociação. Não deu certo a negociação, acabou, não funcionou. E aí a filha entende isso. Por quê? Porque na intimidade ela tem essa segurança de contar para os pais, de falar para a mãe o que está realmente acontecendo. Dá para dizer que a maioria dos adolescentes quer essa intimidade com os pais e que cabe aos pais, vamos dizer assim, ter um pouco mais de flexibilidade para falar na língua dos adolescentes. Paciência também, eu acho um pouco, né? É bem complicado, mas olha que interessante, Solete. Saiu realmente uma entrevista mostrando que os adolescentes querem essa intimidade com os pais. Inclusive, eles querem que eles exerçam autoridade. Isso que eu achei impressionante. Eles preferem pais com autoridade, mas que tenham intimidade com ele. Então, esse é um desejo do adolescente, mais contato e que os pais exerçam autoridade. Quando os pais não exercem nenhuma autoridade, aí o filho decide o que quer, quando quer, do jeito que quer, sem responsabilidade nenhuma. Ou quando tem excesso de autoridade, ele fica com tanto medo de conversar com os pais que toma atitudes impensadas, toma atitudes sem o conhecimento dos pais. Então, a gente tem que ter intimidade e responsabilidade e autoridade. Esse equilíbrio entre os dois é que vai fazer com que a educação seja a melhor possível para os filhos. Quando não há essa intimidade adequada, como é que se faz para reverter isso? Ou seja, depois de algum tempo, aí você percebe que a coisa não está indo bem e aí quer criar uma intimidade que você não trabalhou nos últimos anos. Um dos principais erros dos pais é tentar extrair dos filhos uma intimidade que não foi construída. Ô filho, fala aí quem que está gostando na escola, com quem está namorando, quem que você acha. Ele não vai abrir o jogo, não quer, se sente constrangido. Falar sobre sexo, falar sobre namoro, falar sobre qualquer coisa, ele não vai fazer. Então, como é que a gente retoma a intimidade? Nós precisamos compartilhar com o filho. Ó, filho, sabe, deixa eu te contar uma coisa. Aí você começa a contar coisas da sua vida, do seu passado, da sua adolescência, e aí abre espaço para haver o retorno. Agora, quando os pais não abrem absolutamente nada, não tem retorno também. Marcos, rapidinho só para a gente terminar, se eu fosse essa menina de 15 anos, eu ia morrer de medo de encontrar minha mãe, porque eu sei que ela ia me detonar. Qual a melhor reação dos pais nessa situação, depois de um caso extremo? Nessa hora é uma mistura de alegria de nada ter acontecido, né, de alívio por nada ter acontecido e de raiva de ter tomado uma atitude dessa. A melhor atitude é combinar agora uma consequência. Filha, qual vai ser a tua consequência? Vai ter que pagar por aquilo que você fez. E aí combina num acordo com a filha. Ah, vou ficar tantos meses sem ir em festa nenhuma. Tá bom, então vai ser esse o castigo. Combinado, nada de inventar coisa agora. Ok. Obrigada, Marcos. Foi um prazer estar aqui. Bom dia, até semana que vem.